Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Nós vamos dar continuidade agora, encerrar esse nosso livro 2 aí, encerrar esse segundo bimestre. E nós vamos terminar esse capítulozinho aí, que ele recebe o título de Recursos Hídricos e Biomas. Então, agora nós estamos nos dedicando ao quê? Aos nossos famosos biomas aí. Então, nas aulas anteriores, a gente acabou vendo, principalmente na ultiminha aqui, né? Que nós fomos dar uma olhada hoje no nosso planeta, nós acabamos descobrindo o quê? Que vai existir uma diversidade, que é uma diversidade gigantesca de formações vegetais, de biomas ao redor do nosso planeta. E o que acaba acontecendo com essa diversidade, que ela é uma diversidade muito grande? A gente vem passando por problemas relacionados a isso. Então, basicamente, o que a gente trata de fazer muitas vezes, não existe, por assim dizer, uma consciência por parte do ser humano em compreender que a presença dessas matas, presença desses biomas, dessas formações vegetais, isso tem uma ligação muito forte, muito viva, com a própria vida dele. Certo? E o que o bicho-homem tratou de fazer aí? Vamos desmatar. Vamos acabar com biomas inteiros. Né? E aquilo ia acontecendo e acontece até os dias de hoje de uma forma quase que sem controle. E se a gente for pegar, por exemplo, um caso brasileiro, isso mais chama a atenção ainda. Por qual razão que isso mais vai chamar a atenção ainda? Primeiro, que nós temos um Brasil aí que é de uma gigantesca extensão territorial, não é? Nós temos uma diversidade muito grande de biomas. E como consequência, o Estado brasileiro, de forma geral, o governo brasileiro, ele historicamente, ele nunca fiscalizou da forma que deveria ser fiscalizado isso. E daí o que é que nós acabamos encontrando? Que muitas pessoas, né, que estão muito mais interessadas em dinheiro do que a preservação da vida, elas entram desmatando, entram praticando o desmatamento, as queimadas, muito agressivamente. Né? Então, talvez o maior exemplo que chame a atenção no Brasil é, sem sombra de dúvidas, o quê? A questão da Amazônia. Então nós sabemos que a Amazônia hoje é o maior bioma que nós encontramos no planeta, a maior formação vegetal. Né? Não existe uma reserva de matéria orgânica tão grande no mundo como na Amazônia. E é claro que nessa altura do campeonato, que a gente vem passando por uma quantidade grande de problemas ambientais, o que é que nós acabamos percebendo? O mundo inteiro está de olho na nossa Amazônia, que não é só nossa, né? Tem mais 7 países aí da América do Sul, onde ela está presente também. E a gente percebe que, vamos falar de Brasil, que a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente não está cuidando da nossa Amazônia. E o pessoal lá de fora, muitas vezes, puxa muito a nossa orelha. Por que é que a gente não cuida dessa Amazônia? Primeiro, nós não temos recursos econômicos suficientes. Aquilo é uma área gigantesca, gente. Calcula-se que alguma coisa em torno de 47% do território brasileiro, ele está diretamente relacionado, ou está presente, com essa formação vegetal aí. Então é uma área gigantesca. A dificuldade de fazer a fiscalização de tudo isso, ela é uma dificuldade muito grande. Então vai lá, o agricultor ou o pecuarista, quando não a atividade do madeireiro, aquele sujeito que vai retirar madeira para vender, ele corta a árvore. O outro quer tratar de fazer o quê? Quer criar mais áreas para pastagem. Esse vai lá e incendeia a floresta. E o outro quer que dá espaço para ele plantar. E ele vai lá e incendeia a floresta muitas vezes também. Então a gente vem marchando para cima dessas formações. Peguei esse caso brasileiro aí, porque é sempre o caso que mais se destaca, principalmente lá na mídia. Mas você pode ter certeza absoluta que nós temos o quê? Isso acontece em diversas outras regiões do planeta. Essa fome que vai acabar acontecendo, que nós temos
para cima aí das nossas formações vegetais. E essa fome que nós encontramos para cima das nossas formações vegetais vão causar um número extremamente grande de impactos. Então nós sabemos aqui, ó, são as famosas questões ambientais relacionadas com esse desmatamento. É uma variedade e é uma diversidade dessas questões que é uma coisa assustadora. O que nós vamos tratar de fazer é abordar algumas delas aqui. Então olha lá, ó. Vem comigo, dá uma observada com mais calma nessa imagem que nós temos aqui. Deslizamento de encosta devido à retirada da cobertura vegetal e excesso de precipitação. Montanhas de Sikkim, isso lá na Índia. Então, se você for observar essa encosta aí, o que acabou acontecendo com ela? Nós tivemos justamente aí um deslizamento e um deslizamento muito forte. Isso é normal. Quase que um fenômeno natural. Se você lembrar lá atrás, quando nós vimos alguns agentes do relevo, isso aqui é agente externo do relevo. Só que quando você acaba encontrando a presença de uma vegetação aqui, então você imagine que no passado isso aqui tivesse uma floresta, por exemplo. Essa vegetação, o que ela acaba fazendo? Ela é uma vegetação que tem lá as árvores, os galhos, as folhas e as raízes. A partir do momento que nós temos a quantidade de chuva, essa vegetação nativa, ela trata muitas vezes de servir como um reforço, uma maior sustentação para essas encostas. Acontecem deslizamentos de forma natural se você tiver uma quantidade muito grande de chuvas. Mas se a gente for fazer uma análise dessa imagem que nós temos aqui, isso vai acontecer em muitas regiões brasileiras, por exemplo. Aqui provavelmente se tinha uma vegetação nativa e essa vegetação nativa ela foi retirada. Choveu e choveu em grande quantidade. Daí nós vamos ter o quê? Que esse processo de deslizamento de encostas, ele vai acontecer com uma velocidade que é uma velocidade muito grande. E aí a gente percebe facilmente isso. Você acha que dá, entre aspas, para consertar isso? Não. Isso aqui tem um trabalho muito difícil acontecendo aí. Você pega, por exemplo, é muito comum nos nossos verões no Brasil, que nós temos clima predominantemente tropical, muita chuva de verão, principalmente no mês de janeiro. No caso do Brasil acontece muito isso nas encostas. Grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, a população mais carente subiu as encostas para morar nas favelas. Retira essa vegetação, sempre a gente ouve também essas notícias dos chamados deslizamentos de encosta. Então não é só lá na Índia que acontece muito pertinho de nós aqui, certo? E nós vamos acabar encontrando aqui, ó, uma outra questão ambiental relacionada aí com essa vegetação. Então você vê uma imagem, vamos ver o que essa imagem traz aqui para nós. Degradação do solo devido à retirada vegetal e má utilização do solo. Distrito de Passo Verde, no município de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Então isso aqui não é uma coisa também muito específica que nós vamos encontrar apenas e exclusivamente no Rio Grande do Sul, né? É comum, não sei exatamente nessa região, mas nós temos aqui um processo muito forte que é chamado de arenização. Em outras regiões brasileiras, a retirada dessa vegetação, ao invés da arenização, ela pode causar uma coisa chamada de desertificação. Então a retirada da vegetação nativa, ela tem uma relação direta com a desertificação? Sim. Por quê? Você tem que lembrar que as coisas funcionam mais ou menos da seguinte forma. A vegetação nativa de uma determinada região, ela é uma vegetação que ela trata de funcionar quase como se fosse uma gigantesca esponja. Então, o que a esponja faz? No período chuvoso, essa gigantesca esponja, ela retém a água da chuva. Daí, quando você tem uma estiagem, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essa água que é retida, ela vai lentamente alimentando toda a região. E as secas, por assim dizer, elas são de menores impactos. Agora, se você retira toda a vegetação nativa, o que acaba acontecendo? A esponja foi embora.
Num período que nós temos chuvas, as chuvas vão aqui, uma parte dela vai filtrar no solo, mas o solo não suporta tudo. A outra parte vai escorrer superficialmente e vai embora. Não tem mais aquela famosa esponja para segurar isso. Então, como consequência direta disso, na próxima seca nós podemos ter o quê? Um processo de desertificação acontecendo aí. Ficamos nós com o quê? Apenas e exclusivamente esses dois impactos. Mas tenha certeza absoluta você aí que existe quase que uma série infinita desses outros impactos aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço!